A gente vai falar sobre o teste de pisada, a baropodometria. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o Leonardo Signorini, que é fisioterapeuta. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui, viu? Meu. A gente vai falar sobre um assunto interessante. Já ouvi muito falar que a pisada interfere demais no corpo, na coluna, na postura. E a primeira pergunta que eu queria fazer é se isso é verdade, doutor. Sim, é assim, a nossa postura, ela tem uma impressão do seu corpo. Então, depende muito da posição dos seus pés, dos nossos pés. Então, tem muitas pessoas que jogam o peso para frente. Então, isso também altera o posicionamento da cabeça. Muitas pessoas, se jogarem o peso mais para trás, vai ter também interferir na posição da cabeça. E se joga o peso para a esquerda, se joga o peso para a direita, se tem diferenças de perna, de altura de quadril, a coluna ela vai ter todo um desalinhamento. Então, com esse exame de baropodometria, a gente consegue identificar os tipos de pisada e os tipos de pressão, né? Onde que está pisando mais forte. Deixa eu pedir para o pessoal que está em casa, você que está assistindo, entra lá na nossa fanpage, facebook.com/nossopgm, para você deixar a sua pergunta na nossa página, ou facebook.com/Jaqueline Stefano, como eu falei. Você tem alguma dúvida, quer saber então sobre o tipo da sua pisada, enfim, qualquer dúvida que você tiver, já entra lá na página e deixa. Você também pode ligar para a gente. Ligando, se você tiver vergonha e não quiser participar ao vivo, deixa a sua pergunta com a produção, que a produção esclarece. Ou se você quiser participar ao vivo, 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, eu vou pedir só para o senhor recapitular um pouco, então, sobre a importância da pisada para o corpo. Sim, então é assim, nós temos uma postura, ela depende muito do nosso posicionamento dos pés. Então, se nós temos um posicionamento do nosso corpo projetado à frente, então, através do aparelho da baropodometria, a gente consegue identificar os pontos de pressão que estaria jogando o peso mais na ponta dos pés. Se o indivíduo joga o peso mais para trás, essa carga vai estar mais nos calcanhares. Então, isso tem uma tendência a ter uma contração muscular da sua postura. Se você jogando o peso para frente, você vai ter um desalinhamento até da musculatura aqui, do posicionamento da mandíbula. Se joga o peso para a esquerda e para a direita, você tem uma diferença de pernas, de altura, vai acabar alterando a altura do quadril, influenciando até ter a escoliose. Então, através da baropodometria, a gente consegue identificar esses pontos de pressão, onde o indivíduo pisa mais forte, tanto parado e dinâmico. Então, a gente consegue ter uma projeção da postura através desse exame. E até orientar o indivíduo a ter o tipo de exercício correto, até mesmo tratamento com palmilhas. Eu tenho um monte de pergunta para fazer sobre as dores e a relação as dores do corpo e a relação que podem ter com a pisada, um pouco sobre corrida que está em alta, está numa febre aí, mas um passo antes eu queria entender, doutor, sobre o que faz as pisadas serem diferentes. As pessoas que estão nos assistindo em casa podem talvez nunca terem feito esse teste, mas se você já foi a alguma grande magazine que vende materiais esportivos, sempre tem para você fazer o teste para saber se você pisa para fora, se você pisa para dentro, algumas coisas mais básicas. E eu queria entender o que é que decide de que jeito eu piso. Isso é genético? Isso é mania? O que decide isso, doutor? Tem o fator genético também que influencia na altura do arco plantar. Se é um pé chato, um pé cavo, né? A altura do arco. Então, o pé chato é quando o arco ele é desabado. O pé cavo é quando o arco é mais alto. Então, assim, a maneira de andar, esse arco vai influenciar. Então, tem indivíduos que pisam com arco mais baixo, o pé também ele tende a virar para dentro. Então, isso tem algumas tendências a ter alguns tipos de lesões. Então, se os pais percebem a caminhada da criança um pouquinho estranha, de repente percebe que a criança força um pouquinho para dentro ou para fora, é bom já procurar a ajuda de um fisioterapeuta, por exemplo, logo ali nos primeiros passos? A gente é bom observar. A criança, na fase de crescimento, geralmente ela tem o pezinho mais baixo mesmo, o arco baixo. Com o passar do tempo, ele vai ganhando altura. Então, na minha época, minha mãe mandava a gente sempre andar calçado, né? Lógico, tem que tomar cuidado com o chão, para ver onde a gente pisa. Mas o que acontece? Se a gente colocar a criança para andar em diferentes tipos de solo, né? Desde uma areia, uma grama, isso vai estimulando a musculatura plantar a ganhar o arco. Então, com a tendência, você vai estimulando o arco. O que acontece muitas vezes que a gente observa a criança que tem um pezinho mais baixo, a gente olha o tornozelo, o pezinho é virado para dentro. Os joelhos também são em X, que a gente chama de joelho valgo. Geralmente as meninas têm, né?
desse formato, e aí tem aumento da lordose, a hiperlordose, fica com o bumbum empinado. Então a gente observa a criança. Se ela começar, às vezes tem dor, começar algum incômodo, é bom procurar um profissional para estar dando uma olhadinha assim. O peso interfere, seja de criança ou de adulto? Que agora, obviamente, eu estou falando mais de criança, mas de um modo geral, o peso interfere na pisada? Interfere. Interfere assim na sobrecarga mecânica, né? Então tem muitos pacientes que a gente atende e com o passar do tempo ele também foi perdendo peso e já aliviou a sobrecarga mecânica. Se ele tem associado alguma tendência desse joelho ser valgo ou varo, né, que é o para dentro ou para fora, a sobrecarga do peso vai influenciar sim na sobrecarga do tornozelo, vai acabando gerando dor, então ele até muda a maneira de andar. Você explica um pouco pra gente sobre, agora falando ainda sobre as crianças, sobre a posição do joelho, da perninha, dos pés. Na época em que eu era criança, a gente ouvia falar muito de botinha ortopédica. Acho até que talvez eu tenha usado. E eu queria perguntar se ainda se usa isso e se o objetivo pode ser acertar a pisada? Ainda assim, hoje em dia, graças a Deus isso mudou. Porque antigamente a botinha, ela era muito rígida, né? Hoje o tratamento é diferente. E feia, né, gente? A gente não queria usar. Há 30 anos o negócio não era legal. Né? A gente olhava a criança, ela sempre ficava ali de lado. Infelizmente era isso, que a sociedade tem dessa forma. Então o que acontece? Hoje em dia chama podoposturologia. A podoposturologia é uma técnica francesa. Então, através da baropodometria, a gente faz os testes, né, para ver se o pezinho é chato, se o pezinho é cavo, e com isso a gente dá estímulos. Então, antigamente, usava a botinha com um apoio do arco, um arco maior. Aí o que acontecia? Forçava realmente o arco. Hoje a gente vê que não precisa estar forçando. Você tem como estimular. Então, tem algumas peças que a gente coloca por baixo, né, dos pés, e isso que vai acontecer? Vai ocorrer uma contração da musculatura. Então, se o pé é chato, você coloca ali uma correção, ela vai contrair. Então, a cada passada, a musculatura vai contraindo, vai ganhando o arco. A longo prazo, ele ganha. Ao mesmo tempo, o contrário, o inverso. Se a pessoa tem o arco muito alto, tem uma barrinha que você coloca em determinada área do pé que relaxa a musculatura. E vai, obviamente, ajudando a criança a se acertar. Eu queria entender outra coisa. Como é que funciona o teste, de um modo geral? É assim, é uma plataforma, ela tem 2.400 sensores. Tem vários tipos de mercado, né? Das plataformas do mercado. Então, assim, são 30 segundos parado. Isso é para adulto, criança, idoso, para qualquer um? Sim. Então, tem esses dois testes, né? O estático e dinâmico. Então, no estático, fica 30 segundos parado. Então, a gente vai observar a altura do pé, do arco, onde tem esses pontos de pressão, se tem as rotações de quadril também. Né? Junto com esse teste, a gente consegue ver o desequilíbrio postural, chama estabilometria, que a gente vai ver o balanço postural enquanto ele está parado. E também, na análise dinâmica, o indivíduo vai caminhar de 3 a 5 passos, para saber direitinho qual tipo de pisada. A avaliação ela tem em média 40 minutos a 1 hora. Então, hoje em dia tem as lojas que fazem, mas é muito rápido. Não tem nem comparação com o teste correto, né? É isso. Então, é isso que a gente vem aí divulgando para realmente ir a um consultório, passar por um especialista, porque tem muita informação que a loja não dá. A pessoa que está, de repente, com alguma dor física no corpo, já fez o exame, não consegue descobrir por que aquela dor vem. Essa dor pode ter uma relação com a pisada, doutor? Pode. É assim. Tem algumas patologias mais comuns para quem, exemplo, pisa para dentro, que é a pisada pronada. Então tem esporão de calcânio, fascite plantar, que é uma dor na sola do pé. São as tendinites, né, que é o tibial posterior, que é um pouquinho mais na região do arco. Então, assim, o que acontece, se aquele indivíduo ele pisa, no caso, para dentro, que a gente chama de pisada pronada, ele tem mais probabilidade de ter essa lesão. O inverso também é verdadeiro. Quem pisa para fora, que é a pisada supinada, tem outros tipos de lesões. Tendinite do trato iliotibial, tendinite dos fibulares. Quem tem o pé virado para dentro, geralmente tem o joelho também em X, que é em valgo, e aumenta a curvatura da lombar. Então, assim, por que eu estou tendo uma dor na lombar? Então, se a gente fizer um teste, e no caso uma palmilha, a gente consegue diminuir a tensão na lombar. Se o caso do pé vira para fora, que a gente chama de, ou do pé cavo, o pé supinado, geralmente tem uma retificação da lombar. Então o indivíduo não tem bumbum, fica mais reto. Geralmente os homens são assim. Então vai ter um outro tipo de compressão nas vértebras.
Eu queria entender um pouco sobre a interferência dessa pisada no dia a dia e na vida das pessoas. Eu queria começar perguntando sobre mulheres grávidas. Então, de repente, se a pisada já não é adequada, se ela já sente um pouco de dor por conta da maneira como anda, engravidou, a gente sabe que o peso vai ser muito grande. Pode chegar a mais de 10, 15, talvez 20 quilos em uma gestação. É importante dar uma olhadinha nisso antes de engravidar ou, se durante a gestação percebeu, o fisioterapeuta pode interferir e ajudar com sapatilhas ou com algum tipo de tratamento? Pode, sem dúvida. Geralmente, né, com o aumento do peso, a frente, geralmente tem uma tendência a aumentar a sobrecarga na região da lombar. Então, assim, aquilo que eu falei no começo, se a mulher tem uma tendência a ter um pé chato, né, aumenta as pernas ficam inchadas, né? Então você tem também um problema vascular. Mas geralmente a gente consegue identificar através da baropodometria, a gente orienta com exercícios e até com palmilha, porque a pessoa projeta o peso para frente. Para ela não cair pelo peso, ela inclina o tronco para trás. Então, através da palmilha, a gente consegue balancear, equilibrar o indivíduo. Doutor, explica um pouquinho pra gente, já que eu falei de grávidas, vou continuar falando nas mulheres. Mas, enfim, de um modo geral, vou perguntar sobre sapatos, mas eu vou começar perguntando pelo clássico salto alto, que eu nem gosto, né, gente? Vocês podem ver que eu tô sempre com algum salto bem discreto. A pergunta é: eles podem ser lindos, mas como é que eles podem interferir no dia a dia? E o tipo de pisada também pode interferir no resultado de um dia inteiro no salto agulha? Olha, é assim, quanto maior a área de contato no solo, é melhor. O salto agulha realmente... É só a pontinha, é só esse a aqui, pontinha, como se fosse realmente uma agulha. Então, o que acontece? O correto é você ter o seu centro de gravidade para trás. Então, assim, se tivesse que dividir o nosso corpo pelo meio, de frente para trás, você teria que ter 60% do nosso peso para trás e 40% do peso para frente. Quando a gente usa o salto alto, as mulheres, elas têm a tendência a jogar o peso para frente. Então, você fica de 90% a 100% do peso para frente. Então, isso altera toda a mecânica, a sobrecarga, né? Desde dos joelhos, do tornozelo, no quadril, a ponta do sapato também. O bico também fino. O bico fino também não é legal? Sim, não. Quanto mais quadradinho for, melhor. Mais arredondado, né? Para não ficar tão fechado. A parte triangular do sapato, o que ocorre? Geralmente, as mulheres mais velhas, quando vêm no consultório, tem as joanetes. Né? A joanete é quando o hálux, o dedão, ele sobrepõe sobre os outros dedos. Imagina, usando sempre salto alto, você já joga o peso ali na ponta do pé. Os dedos não têm espaço, eles vão se amontoar. E aí o sapato vai moldando aquele pé. Então, muitas vezes a responsabilidade é nossa, né? Sim, mas era até mais cultural, né? Hoje em dia tem outros tipos de calçados, então as mulheres conseguem driblar um pouco. Hoje, sapatilha, por exemplo, é uma coisa bonita, dá para as mulheres usarem, não precisa sempre estar no salto alto. Mas é curioso, e eu queria te fazer agora uma pergunta sobre isso, a interferência até mesmo para o sapato que é mais cômodo. Tem muita gente que prefere tênis, mulheres que preferem sapatilha. Eu confesso que é difícil eu ter algum sapato sem salto nenhum. Mesmo os meus sapatos baixos têm algum tipo de salto, porque eu, inclusive, me sinto mais confortável de salto. Eu me sinto extremamente estranha de tênis, rasteirinha, eu tropeço de rasteirinha. Isso tem a ver com o quê, doutor? A parte postural, desse centro de gravidade. A gente recomenda, isso depende muito de cada caso, mas assim, ter um salto de 3 a 4 centímetros. Né? Então, isso já dá um equilíbrio postural melhor. Então, a gente consegue ter esse reequilíbrio para estar durante a marcha também. E o mais importante, quando você procurar um sapato, é aquele que seja confortável. Às vezes, o sapato muito folgado é ruim também, porque o espaço dos dedos, se sente que o pé quer sair do sapato. Aí, o que acontece? Você tende a flexionar a ponta dos dedos para segurar. Aí, a pessoa tem uma dor na parte de cima do dorso do pé. Então, assim... usar sempre, né? Procurar sempre um tipo de calçado que seja mais confortável. E mesmo quando a gente fala aí a dica para as mulheres do salto alto, o mesmo tamanho de salto em tipos diferentes de sapato, às vezes pode até ser também o bico fino, mas interfere. Às vezes a mulher acha, é para ficar bonita vale. Vale, de repente, para uma festa, uma vez por ano. Agora, se você tem que fazer isso todo dia, vale a pena, às vezes, investir um pouquinho mais e pegar um sapato confortável, né, doutor? Sim, sem dúvida. No caso da sapatilha, a sapatilha é muito molinha.
Então, tem exemplos, tem pessoas que gostam da sapatilha e que se sentem super bem. Agora, outras pessoas não se sentem bem com a sapatilha porque ela é muito instável. E tem pessoas que precisam ter mais estabilidade. Tô falando que eu desequilíbrio de rasteirinhas, gente. Se eu preciso do salto. Eu já volto nesse assunto. Deixa eu só atender uma ligação, doutor, que é lá da Bahia, de Tororó. É isso, Cristiane? Boa tarde. Boa tarde. Que prazer falar com você. Igualmente. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo para todos de Tororó, na Bahia. Pode fazer sua pergunta. Ô, Jaque, eu queria saber do doutor, é o seguinte, eu tenho um filho de 7 anos que tem um problema na pisada e anda também na ponta dos pés. E tem um de 15 que tem o joelho para dentro. E eu queria saber se ainda há tempo de correção. Então, só para confirmar, você tem um filho de 7 anos que tem problema na pisada e na planta do pé. Não, ele anda na ponta do pé. Ah, ele anda na ponta do pé o tempo inteiro? É, se a gente não corrigir, sim. Entendi. E o de 15 anos tem joelho? É pra dentro. Pra dentro. Eu falei o nome, mas não entendi. Aí vê se ainda tem, né, tempo pra corrigir isso. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Ficar com Deus, Cris. Vamos começar pelo de 15 anos, que é mais velho. Sim. Ela fala sobre o fato do joelho ser pra dentro, que pode ou não ser um problema. Você vai explicar pra gente, lógico, sem ver, né? Só uma orientação. E saber se dá pra ajudar ou, de alguma maneira, reverter a situação? Sim. É assim, tem o joelho pra dentro, que a gente chama de joelho valgo, ele tá ainda em fase de crescimento. Então, pensando em palmilha, a gente consegue até acelerar o crescimento ósseo, mas assim, em alinhamento. Isso só com a palmilha? Palmilha e exercícios. Então, no caso, fantástico. O joelho ele vira assim um pouquinho para dentro. Então, a gente tem que avaliar na pisada se ele tem uma tendência ao pé virar para dentro. Geralmente é isso. Então, o pé vira para dentro, o joelho também roda para dentro. Então, pensando nisso, além do exercício, forçar o pé para fora. Aí a tíbia, a perna, ela vai rodar para fora, abrindo esses joelhos. Uhum. Então, a gente pensando explicando assim, bem a grosso modo. Então, ela pode procurar um fisioterapeuta, a princípio, né? Pode. Então, procura um fisioterapeuta que dá para você ajudar o seu filho mais velho, sim, Cris. Tem jeito, ainda dá tempo, como você falou. Agora, para o mais novo de 7 anos, andar na ponta dos pés, isso pode ser mania de criança? Eu me lembro de muitas crianças, da minha época de novo, né? A minha irmã fazia muito isso, inclusive, usar os chinelos ao contrário. Isso pode ser mania ou pode estar demonstrando um problema? Tem mania também, mas assim, geralmente as crianças, elas estão experimentando, né? Mas a gente vê muito usar na ponta do pé, aí pode ter um encurtamento muscular, né? No caso de panturrilha. Então procura alongar, pega a perninha e puxa a ponta do pé para o rosto. Então geralmente se tiver encurtamento, ele vai dobrar o joelho, ou ele vai jogar o peso para trás. Então pode ser um encurtamento muscular, com um simples alongamento já ajuda. Mas assim, fazer o teste, andar com ele de mão dada e treinar. Coloca primeiro o calcanhar, depois o do pé, a ponta do pé. Então assim, é um treinamento, mas teria que realmente levar ele até um especialista para ver se tem alguma outra patologia. E outra coisa que ele já falou brevemente pra gente, não precisa, lógico, pegar hoje aqui em São Paulo, nesse dia de frio, deixar a criança descalça no piso da sua casa, mas deixar a criança sentir areia, terra, grama, até um pouco do chão de casa mesmo, é bom pra criança então, né? É bom, porque vai estar estimulando. Nosso corpo, eles têm receptores de pressão, de temperatura, espalhados pelo nosso corpo, principalmente nas grandes articulações. Então, toda vez que ele pisar, ele leva essa informação para o cérebro, no caso de contrair. Um exemplo simples é assim, você está andando na rua, se você desequilibrar, né, sua perna responde de um jeito. Então, é através desses receptores que a gente tem uma resposta muscular. Então, é um jeito de treinar a musculatura dele. Então, andar em solos diferentes, né, desde o frio, do quente, do áspero. Então, isso vai dando diversas informações para o corpo dele. As texturas, então, fazem diferença também, né? Fazem. Para a gente poder entender um pouco mais, doutor, eu queria compreender se a pisada, ela pode ser considerada errada ou não. Na verdade, existem tipos de pisadas diferentes e sempre é necessário fazer uma correção. Explique isso pra gente. Não é necessário. Às vezes a pessoa... Depende muito da idade dela, né? Então, assim, se a pessoa pisa para fora, que a gente chama de supinada, ela tem alguma tendência. Então, a gente faz um histórico. Teve algum tipo de lesão? Como é que tá o seu tornozelo? Como é que tá o seu joelho? Como é que tá a coluna? Olhar ele. Então, tem muitas vezes que a pessoa tem essa alteração, mas não é patológico ter os diferentes tipos de pisada. É particular dela. A gente tem que tomar cuidado para não ter algumas lesões. Mas mesmo quem pisa retinho, que a gente chama de pisada neutra, também tem lesões. Então, não é patológico pisar
pisar pronado, pisar supinado ou pisar neutro. Eu queria fazer uma pergunta que é sobre postura e entender um pouco sobre como a pisada pode interferir propriamente no fato da postura ser correta e o que fazer para corrigir. Antigamente, a gente ouvia falar muito de coletes que poderiam ajudar. Você falou hoje, no caso da pisada especificamente, de sapatilhas, não, de... O que vai no sapato, gente? A palmilha? Das palmilhas. Sim. Obrigada, diretor. Das palmilhas. Eu queria entender o que mais que pode ser usado, quando é aplicado o quê, como decidir isso, doutor? É assim, a palmilha, ela ajuda para reposicionar o seu corpo, né? Você tem os estímulos de exercícios que vão estar trabalhando para a pessoa ter o alinhamento correto. Então, desde exercícios posturais, né? Tem vários tipos, RPG, o Pilates, que você pode estar fazendo para estar controlando a sua postura. Eu falo assim que a palmilha, ela não é milagrosa, né? A gente faz a palmilha, mas sempre orienta a fazer exercício também. Então, junto com qualquer outro tipo de tratamento. Então, exemplo, a pessoa tem uma perna mais curta. Então, se a gente colocar a correção, vai que alinhar o tornozelo, alinhar o joelho ou alinhar o quadril. Então, vai tirar essa sobrecarga mecânica da coluna. Só que ele tem uma memória postural de antigamente, antes de usar a palmilha. Então, é legal trabalhar, fazer exercícios para quê? Para essa nova adaptação, né? Esse novo estímulo. Então, ele vai fazendo exercícios para ter esse reequilíbrio postural e dinâmico durante a sua marcha. Esses exercícios são em consultório, podem ser feitos também em casa, como é que funciona? Tem exercícios simples, né? De fortalecimento, na academia, em consultório, assim, eu acho interessante, porque tem muitas pessoas que quando vêm no consultório não tem noção do corpo, não tem essa consciência corporal. Então, você vai na academia, você começa a fazer exercício, eu tô fazendo exercício com a cabeça protusa, posicionado para frente. Então, a gente pede para fazer algum exercício específico, nossa, tá tudo errado. Então, é sim interessante fazer com um profissional, seja ele um fisioterapeuta, um educador físico, para estar orientando, para dar essa consciência corporal para ele, para mostrar como é que tá, e aí ele poder fazer em casa. Mas sempre é interessante ter a supervisão de um profissional. E na hora da pessoa escolher o exercício para fazer? A gente tem visto nos últimos tempos o boom da corrida, porque é muito fácil, você não precisa de dinheiro, você precisa de um tênis e de um lugar perto da sua casa onde você possa fazer, praticar o seu exercício. E a minha pergunta é sobre os vários tipos de tênis que as marcas lançaram para várias pisadas diferentes, se isso realmente é importante e essa pisada e caminhada incorreta, né, corrida incorreta, pode ocasionar problemas sérios, lesões? Pode. Então, assim, hoje tem, né, os tênis, né, de pisada pronada, supinada e a pisada neutra. Então, tem muitos artigos científicos dizendo que esses tênis ajudam ou que não fazem nenhuma diferença. O que a gente tem que observar é que na escolha do tênis é aquele que seja mais confortável. Na prática, eu falando, quando eu faço a avaliação, então, eu uso esse tênis que é pronador, que ele tem um pouquinho de arco. Então, a pessoa se sente bem com ele. Mas o que acontece? A pisada dele também tem uma tendência a virar para dentro. Então, esse tênis é meio que ele encaixa, mas ele não vai resolver. Ele vai sustentar um pouquinho. Esses tênis, eles têm mais a correção no arco. O que a gente observa é que as correções teriam que ser mais nos calcanhares, no retropé. Então, o pé, se ele pisa assim um pouquinho para fora, é porque o calcanhar ele já direciona para fora. Então, eu teria que, pensando em palmilha, através do calcanhar, você direcionar a pisada. Então, se a pessoa vira o pé para dentro, que é a pisada pronada, geralmente a gente chama de joelho valgo. É um valgo dinâmico. O que é isso? Quando você está correndo, o seu joelho ele vira para dentro e o quadril ele desce. Aí que com isso a gente, através de um outro exame que se chama análise cinemática da corrida, análise biomecânica da corrida. O que é? É uma filmagem 2D e 3D. Então a gente observa, vê se o corpo dele está em alinhamento. Então, se a gente... Quase o balanceamento de um carro, gente. Isso. Até eu costumo falar que a baropodometria é isso. É um alinhamento e balanceamento do carro. Então a gente vai colocando as correções e vai alinhando. Então, olhando na corrida, é a mesma coisa. O indivíduo tem a tendência a virar para dentro, o joelho vai virar para dentro. Então vai tendo as compressões articulares. A fraqueza muscular vai dando desequilíbrio muscular. E a pessoa começa a correr, não sente nada no começo. Depois de alguns meses aparecem as dores. E daí, se bobear, vai ter que ficar um tempo até sem praticar daquela maneira o exercício, né? Tem que parar para tratar e depois voltar. Então,
procure profissional antes de fazer essas coisas, porque as pessoas hoje em dia já querem logo ir para campeonato. Ai, comecei agora, já estou conseguindo 3, 4, 5 quilômetros. Pode até um problemão lá na frente, né? Ó, chegaram perguntas aqui para nós e uma delas é da Ângela Maria Vilas Boas, que disse que sempre assiste o programa. Ana Maria, um beijo para você. Obrigada pelo carinho, pela audiência, por todos os elogios. Fico muito feliz com a sua audiência. E ela tá falando que achou o assunto super relevante, interessante. E ela divide conosco que ela, os filhos e as netas têm pisada pronada. E ela pergunta a partir de que idade se deve providenciar a correção do pé chato. Ela conta que tem uma netinha de 2 e outra de 6 aninhos. Beijo, obrigada. Isso é muito particular. Como eu falei, o corpo ele está se reestruturando. Então, se a gente passar exercícios, vai começar a ter uma mudança assim. Mas geralmente 5 anos, 7 anos. Eu já atendi crianças até um pouquinho mais cedo, mas assim, acaba sendo até mais um estímulo ao exercício do que, no caso, a palmilha. Porque o corpo vai mudar. Então, assim, mesmo que a gente faça uma correção, é uma correção, assim, muito pequenininha. É só para dar um breve estímulo, porque o corpo está em formação. Não tem uma regra específica, né? A gente tem, assim, períodos em que o determinado osso cresce mais rápido, tem um boom, né, daquele estímulo. Então, a gente tem que respeitar esses períodos. Que é até diferente para meninas e meninos, geralmente, né? Sim. As meninas costumam estirar um pouquinho antes dos meninos, né? Então, assim, mas é sempre assim, ter a consciência de observar. Às vezes, na praia, a gente observa muito isso. A pessoa tá andando e aí vai marcando na areia o pé. Então, quem tem o pé chato fica praticamente lisinho ou joga até a areia para os lados. Tanto que o pé vira para dentro e vai jogando a areia para a lateral. Então, assim, só que a areia, ela é uma superfície instável, ela é mole. Então, para quem tem o pé chato, isso, assim, acaba sendo até ruim, mas ao contrário, porque também vai estimular fazer exercício ali, porque a superfície instável vai fazer com que o corpo se adapte. Pode ser ruim no começo, mas pode estar te ajudando de alguma maneira, né? Então, às vezes, é calçado, eu comprei um tênis super molinho, ele tem várias ranhuras por baixo e começou a dor. Aí a gente começa a investigar e a pessoa tem o pé plano, ele precisa de um pouco mais de estabilidade. E, às vezes, esse tênis é muito mole, acaba gerando no início uma instabilidade, um desconforto. Mas pode, no fim das contas, não ser ruim, necessariamente, não, ele vai né? estimular até se adaptar. Chegou uma pergunta pra gente da Alaide Dimas. Obrigada pela audiência, Alaide, li tudo que você escreveu aqui, obrigada pelo carinho. E ela gostaria de fazer uma pergunta. Ela conta que tem 64 anos e sempre tem dificuldade com tipos de sapatos, tênis ou chinelos, porque ao usar, ela tem que usar por poucas horas, ela sente cansaço e pede ajuda. Ou seja, provavelmente ela se sente muito mais confortável descalça. Isso pode ter uma causa? Pode. Então, assim, tem desde o calçado, como eu falei, mais molinho, né? Se ela fica alterando de salto, né? Uma rasteirinha, de repente põe um salto alto, isso é ruim, né? Então tem que estar sempre assim. É que as mulheres mudam muito isso, mas o certo, o ideal é você, por exemplo, quem usa o salto alto, agora eu quero usar um salto mais baixo, ou só usar rasteirinha. Se do salto alto já migrar para rasteirinha, a pessoa vai ter dor. Por isso que às vezes a gente... E quando a gente vai fazer exercício, quem usa muito salto alto, na época em que eu fazia personal, ele me explicou que eu tinha muita dificuldade aqui no que a gente chama de batata da perna. Ele falava que tinha que fazer muito alongamento, porque muito salto alto podia ter, de alguma maneira, dado talvez uma diminuída no ligamento, alguma coisa assim, né, doutor? É o encurtamento muscular. Isso, essa é a palavra correta, encurtamento. Porque fica andando na ponta do pé, a musculatura, ela perde aquela elasticidade de voltar. Durante a marcha, você tem esse movimento da perna, indo para frente, né, com a ponta do pé. Então, o que acontece? Sempre você usando a ponta do pé, a panturrilha ela não trabalha direito. Aí, o que acontece? Ela não contrai, ela fica contraída. Durante a marcha, ela contrai e relaxa, uma intensidade maior. Aí, o que acontece? A nossa panturrilha, ela funciona como um sistema de bomba. Então, a gente tem o coração, que vai estar direcionando toda essa parte circulatória. E o retorno venoso, como é que faz da perna, a musculatura da perna voltar? Então, às vezes a pessoa tem a perna inchada porque a panturrilha não trabalha direitinho, porque usa muito salto alto. Então, tem a sobrecarga articular e tem essa parte mecânica também. Então, se durante a marcha que ela está andando, trabalha a musculatura do tornozelo, esse retorno venoso também melhora.
Os pés dizem muito sobre a gente, né, doutor? Sim. Alguns problemas de circulação, varizes, podem ter alguma relação também com pisada? Olha, eu já atendi um caso, assim, era uma senhora, ela tinha o tornozelo valgo, o pé muito virado para dentro. E aí, e sempre estava inchando. E aí eu fiz um estímulo, colocando uma correção para alinhar esse pé, para jogar ele sentido para fora, para alinhar. Na hora ela relatou uma melhora, de conforto, até formigava. Então eu falei, vamos fazer a palmilha, deixei ela uma semana com a palmilha. Aí ela voltou, a perna dela desinchou. Uau! Eu expliquei para ela, assim, mais ou menos, a gente tem, assim, as artérias e as veias que passam em volta do tornozelo. Imagina como se fosse uma mangueira, você está lavando o quintal. A mangueira, ela dobra naquela quina. Então, o fluxo, ele vai aumentar a pressão, mas ele diminui a quantidade de água. Então, por quê? Porque teve essa dobra. Então, se a gente alinha, aumenta o calibre do vaso e passa mais fluxo sanguíneo. Então, o retorno venoso abre um espaço para o retorno venoso passar, além de não ter mais essa compressão articular. Uau! Para a gente caminhar para o fim, eu queria entender um pouco sobre, finalizar falando um pouco sobre as palmilhas, as escolhas, e elas se adaptam a qualquer tipo de calçado? Então, a gente tem sempre que identificar, assim, o tênis, ele tem uma palmilha original dentro, então a gente consegue tirar. O sapato geralmente não tem. É só uma película de 2 milímetros. Que tá, no caso, por exemplo, do sapato de mulher, é grudadinho ali, muitas vezes, então dos homens também, né? Também, então assim, não tem o que tirar. Então existe uma palmilha para sapato que ela é mais fininha. Então você coloca a correção, ele geralmente ele aperta, porque como não tem nada ali para tirar, para substituir, então ele vai apertar um pouquinho. No tênis é mais fácil, porque você substitui. Então você tira a original do tênis e coloca a outra. Não colocar por cima da mesma. Eu tenho que encerrar, né, diretor? Mas só para a gente poder entender, a palmilha pode ser aplicada, deveria ser aplicada em qualquer tipo de sapato? Ou é só a palmilha específica para tratamento? No caso da pessoa que não tem problema nenhum, não precisa, seja homem ou mulher? Depende muito da patologia, né? Se tem alguma lesão, se a gente vê, porque assim, são vários testes. Além da baropodometria, a gente faz os testes funcionais, como equilíbrio do corpo, comprimento dos braços, tem vários testes. Até a gente montar a palmilha, fazer esse alinhamento e balanceamento. Então, o que acontece é assim, tem o salto, ele vai interferir para usar uma determinada tipo de palmilha. Assim como a rasteirinha, vai mudar o tipo da palmilha, porque está alterando o centro de gravidade. Então, eu falo assim, eu só uso salto alto. Não é o ideal fazer palmilha para salto alto, porque já está fora. Na verdade, não usar salto alto. Né? Como é que a gente vai fazer uma palmilha para salto alto? Mas se a pessoa, a gente faz o teste, vê que ela tem uma melhora, uma qualidade de vida com a palmilha dentro do salto alto, a gente faz. Né? Porque assim, dá o conforto. Então, mesmo que a pessoa jogue o peso para frente com o salto alto, quando a gente coloca a correção da palmilha, a gente vê que a pessoa já joga o peso para trás. É uma melhora, pelo menos, melhora. Né? Não é ideal usar o tempo inteiro, mas pelo menos vai melhorar, né, doutor? Sim. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 11 30 50 6581 e tem o site www.p4b.med.br. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde. Obrigado. Eu vou para um intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta.